esperando. Me deu uma animada, então o Caixa falou de... A gente sai do Lendas, né? Que é aquela coisa que confortou o coração. Vamos pro campo agora que não tá tão bom, né? A coisa não tá boa pro Atlético, não ganha 7 partidas na temporada. A última vitória foi dia 6 de junho contra o Alianza Lima, quando ainda era comandado pelo Kudê. A gente separou algumas artes aí que o nosso grande Pio preparou pra gente, que é o nosso editor de arte. A primeira delas é sobre os números de Luiz Felipe Scolari pelo Atlético. Vou acionar aqui o Caixa e a Nath. É o seguinte, ó. Foram 6 jogos, Nath. 4 empates e 2 derrotas. Vamos lá. 1-1 com o Fluminense foi a estreia, mas ali ele foi a campo, mas ainda era o Lucas Gonçalves. Pra mim, o melhor dos jogos que o Atlético fez nesses 6 aí que eu vou citar. 1-1 contra o Libertad, que acabou classificando o Atlético para as oitavas de final da Libertadores. 2-2 contra o América, empate inexplicável no Mineirão, que, né, o Atlético poderia até ter perdido, porque o América fez o segundo tempo melhor. E agora o 0-0 contra o Goiás. E as 2 derrotas, 2-1 para o Fortaleza, que tem um time bem certinho ali com o Vojvoda, e a derrota em casa para o Corinthians. Aproveitamento de 22%. Foram 5 gols marcados e 7 sofridos, Nath. Esses são os números do Felipão nessa chegada ao Galo. Um aproveitamento de time que briga contra o rebaixamento, né? Um aproveitamento bem ruim do Felipão. Acho que a gente pode contar aí que são 6 jogos sob o comando dele, mas na prática são 5 jogos, porque a partida contra o Fluminense, por mais que ele tenha tido uma participação importante no vestiário, o Hulk até brincou, né? 1 hora de conversa com o Felipão, às vezes vale mais do que um treino. Ele teve um papel fundamental ali de incentivador, de motivador, até para acalmar o clima, porque era a partida seguinte à saída do Kudê. Então, bastidores ainda muito agitados, mas era um time... muito nítido do Lucas Gonçalves. Sim. E que preservava muito das características do Kudê. Um Atlético com linhas mais altas, marcando pressão na bola do adversário, jogando ainda num esquema ali 4-4-2. A gente viu já o Paulinho mais próximo da linha como um ponta, o Pavon também, mas era um time ainda com a cara do Kudê. E aí tem ali algumas partidas que a gente tem que analisar a história, né? O Libertad, o Atlético... Não achei que o Atlético jogou mal. Jogou o razoável. Eu acho que jogou tipo um Lendas do Galo, viu? Acho que ali foi um jogo... e o mais importante era a classificação que conseguiu. Sim. Contra o Fortaleza, que foi a primeira derrota, o Atlético fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito na segunda etapa e isso foi crucial para a derrota. Eu acho que tem dois jogos ali que são, de fato, já bem Filipão e bem ruins, que é o Corinthians e o Goiás na segunda-feira. Porque mesmo o América é um início muito bom. É mais ou menos o que acontece com o Fortaleza. Um primeiro tempo muito bom, depois o time cai de produção na segunda etapa. Mas ainda assim, um Atlético que fez gol, que construiu, que teve volume. Agora, contra o Goiás e contra o Corinthians, aí já foi sofrido de assistir, né? Imagina pro Caixa narrar. Caixa? Eu acho que não é pelo fato do Kudê, por exemplo, ter voltado ao Internacional que agora, né, a gente vai aqui, mas será que o Atlético... Não, eu não vou por esse lado, porque eu acho que realmente o que ele fez contra o Corinthians custou ao Atlético grana, custou a classificação, custou a sequência de um trabalho, a falta de respeito que ele tinha tido com a diretoria do Atlético, com a torcida do Atlético. Naquela primeira entrevista, ele repetiu depois, quando ele falou que estava indo embora, então, pronto. Caixa, você elogiou pra caramba quando o Atlético contratou o Filipão. Elogiei e tá no meu Instagram, não apaguei o meu vídeo não, e deve estar no YouTube da Itatiaia também. Por quê? Quando eu elogio a vinda do Filipão, eu faço elogios a ele, de campeão do mundo, e quando ele chega lá no aeroporto de Guarulhos, que ele abraça os jogadores, o carinho do Hulk, o carinho do Hever, o carinho de vários jogadores com ele, e o respeito com o Filipão, porque no meu entendimento, a missão do Filipão é mais difícil do que quando você começa um trabalho lá em novembro, em dezembro, aí você vem em pré-temporada, janeiro, o time chegando, Campeonato Mineiro, laboratório ali, você põe um time B para jogar e treina o time principal. O Filipão não está tendo isso. Então, eu acho, e quando eu elogiei e citei alguns jogadores, que o Filipão pode dar certo ainda, e eu acredito que vá, com a contribuição desses jogadores, que tem confiança nele e ele confiança nos jogadores. Porque se deixar o Filipão ali e tendo que testar, eu acho que tem que ter uma turma, e aí eu não sei quem,
Mas de chegar no Filipão, falou, Filipão, deixa eu te falar, nós estamos aí já chegando em agosto, o time estava melhor assim, ou estava melhor assado, eu gosto de jogar mais assim, eu gosto de jogar mais do outro jeito. Não é escalar para o Filipão, não, mas dar algumas referências para o Filipão de uma montagem de time mais objetiva no sentido de tudo que o Atlético vem trabalhando nessa última década, que é um time ofensivo, um time que vai para cima, um time que procura o gol. Falei na nossa transmissão, o Alê concordou comigo, aquele meio-campo que ele montou contra o Goiás, Nath, é um meio-campo para você jogar com o Flamengo lá no Rio. Pra você jogar com o Fluminense no Rio, pra você jogar com o São Paulo no Morumbi, pra você jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, falando, não, vamos pôr uns brutamonte aqui para segurar e tal. Contra o Goiás tinha que ter sido um time mais ofensivo. E quase que você cria uma força extra no Goiás e o Goiás ganha o jogo. Né? Se aquele lance do Arana, o árbitro tivesse apitado, era pênalti, que foi dentro da área. O Atlético poderia ter saído de lá com uma derrota. Então, assim, eu acho que o Atlético, lá dentro, internamente, está faltando um diálogo maior. Às vezes é assim com a gente, no trabalho da gente, né? Faz reunião de vez em quando. É assim, às vezes, na família. Hoje mesmo eu tive uma reunião online com as minhas 3 irmãs. Meu pai está nos vendo lá em Três Pontos, faz 84 anos na próxima terça-feira. Então, assim, a gente tem que conversar. Eu acho que a família Filipão tem que conversar com ele. Falou, Filipão, vamos aqui. Quem pode ajudar mais? Quem que está mais inteiro aqui? Quem, né? Porque senão é muito rápido. Já são 6 jogos. Já chegou anteontem. Eu estou lembrando o comentário que eu fiz lá em São Paulo, tem pouquíssimo tempo. Mas já são 6 partidas e batalhas duras pela frente agora. Estou alongando demais. Só jogo complicado. Nath, vamos só ouvir o Edu Panzi, só para a gente saber também a opinião de mais um nosso companheiro aqui da Itatiaia, o Edu Panzi. Tem Edu Panzi, ele falou sobre essa campanha do Luiz Felipe Scolari. Até o momento, 6 jogos, não conseguiu uma vitória. Fala aí, Panzi. Alô, Henrique André, Natália Fiuza, Mário Henrique Caixa, você que está ligado na mesa redonda do Galo, um abraço. Olha, Henrique, falar do Filipão, do trabalho do Filipão até aqui, a gente precisa começar primeiro por quem o escolheu, né? A direção do Atlético foi atrás de um técnico muito específico, com uma ideia de jogo completamente antagônica à do anterior, a do Eduardo Cudê. Então, todo mundo já imaginava uma ruptura de processo. Um Atlético bem diferente daquele ao qual a gente se acostumou a ver. Agora, falando do trabalho especificamente do Filipão, eu acho que houve uma precipitação inicial. O Filipão chega e já muda de forma abrupta a ideia de jogo do time. O Cudê jogava num esquema com um time com linhas bem altas, marcando a saída do adversário, com um lateral subindo pela esquerda, um ponta pela direita. Esse ponta não fechava linhas para marcar no campo de defesa do Atlético. O Atlético pressionava na saída. O Pavon marcava numa segunda linha de 3 a pressão na saída do adversário. O Paulinho não jogava como um ponta, era um segundo atacante ao lado do Hulk. E aí o Filipão mudou tudo isso. O Atlético passou a baixar as linhas em determinados jogos, os laterais passaram a apoiar pelo lado do campo, os pontas em campo, o Paulinho aberto por um lado, o Pavon inicialmente pelo outro, até vir a lesão, o Hulk como um centroavante ou um falso 9, entendam como quiser. E os atletas e o time teve muita dificuldade de jogar. O Atlético fez jogos muito ruins e por isso não venceu. Quando o Filipão teve tempo para trabalhar, para vender a sua ideia para o time, ele tenta trazer o esquema tático do Cudê de volta, no jogo contra o Goiás. Ele inicia com um 4-1-3-2, com 2 atacantes, uma linha de 3 meias, só que não com a maneira de jogar que o Cudê tinha, né? Uma marcação muito forte na saída do adversário, um lateral subindo de um lado, um ponta do outro, uma saída com 3, com o lateral fazendo essa saída. Nada disso aconteceu. O Atlético não empurrava a linha defensiva do Goiás com 5 jogadores, como fazia o Atlético do Cudê. Então foi uma mistura de nada. Esse Atlético. É muito complicado entender qual a ideia de jogo do Filipão. Tá complicado pra gente, eu tenho sentido que tá difícil para os atletas em campo, e pelo que eu vi da entrevista coletiva do Filipão, nem o Luiz Felipe Scolari sabe bem o que ele quer. O que eu vi da entrevista coletiva do Filipão, nem o Luiz Felipe Scolari sabe bem o que ele quer para essa equipe do Atlético. Ele é o culpado de tudo? Claro que não.
ele tem parcela de culpa, os atletas precisam entregar mais. Já tem algum tempo que alguns jogadores do Atlético estão muito abaixo do que podem entregar, mas se o time funcionar coletivamente, pode potencializar essa parte individual. E claro, a direção do clube, que foi ao mercado trazer um cara que tem suas convicções e um pensamento completamente diferente do técnico anterior. Tá, então a opinião do nosso grande Edu Panzi sobre essa chegada do Luiz Felipe Scolari, falando também sobre Eduardo Cudê, que inclusive chegou hoje a Porto Alegre para ser anunciado como novo técnico do Inter. Daqui a pouquinho a nossa Mauri vai vir lá direto. Sem uma coisa muito importante. Sem uma coisa muito importante. Nós vamos falar daqui a pouco. A Nath fez uma observação muito pertinente aqui sobre o Cudê. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa chegada que a nossa Mauri, lá de Porto Alegre, repórter de Itatiaia, vai trazer esse boletim sobre Cudê no Internacional. Nath, eu te interrompi para chamar o Panzi, você queria complementar o que disse o Caixa. É porque o Caixa tocou num ponto que talvez seja um ponto-chave para a gente entender o que está acontecendo nesse trabalho do Filipão à frente do Galo. O Caixa falou, talvez seja na hora do diálogo, de falar, professor, vamos assim, vamos assado. O Filipão sempre teve um braço direito em todos os seus trabalhos. O mais recente era o Paulo Turra. E esse braço direito não vem para o Atlético. Vem o Carlos Pracidelli, mas é preciso a gente entender uma coisa, por mais que ele tenha a confiança no dia a dia do Filipão, ele era um preparador de goleiros. Ele não tem uma capacidade técnica, vamos dizer, um conhecimento, uma experiência, como tinha o próprio Turra lá no Atlético Paranaense ao lado do Filipão. Como foi também quando o Filipão passou aqui pelo Cruzeiro. Talvez a chave dessa conversa, desse entendimento do que era o Atlético, passe pela utilização do Lucas Gonçalves, que eu imaginava, lá quando o Filipão chegou, principalmente por não ter vindo o Turra junto, eu pensei, ele traz o Pracidelli, que é um cara ali que vai ajudar também no vestiário, manter as coisas em ordem, à beira do campo, uma orientação, mas ele vai utilizar o Lucas Gonçalves no plano tático. Porque o Lucas Gonçalves já está aqui, já conhece os atletas, conhece o elenco e vai poder dizer para mim, professor, vamos manter isso aqui funciona, isso aqui a gente adapta da forma que você prefere, vamos fazer um time mais rápido, então mais veloz, mas um time que ainda marca lá em cima, porque essa é a identidade do Galo. Esse diálogo não houve. E aí eu concordo muito com o Panzi, que o Filipão apressou um processo que já era difícil, porque você assumir um clube no meio da temporada, com o Brasileirão em andamento, mata-mata de Libertadores chegando, é complicado. Então, talvez se ele tivesse recuado um pouco e deixado com que o Lucas desse uma sequência maior, talvez as coisas funcionassem. Olha, Nath, vamos pegar, por exemplo, o Alan Franco. Como exemplo, o Alan Franco. O Cudê estava fazendo raiva na gente aqui, o Alan Franco estava em outro time recentemente. No Tadieres. Ele chegou anteontem. Quer dizer, tinha gente já dentro do ônibus, né? Na fila, né? Na fila. Eu possivelmente, se você perguntasse ali, fizesse uma pesquisa com todos os jogadores do Atlético, tinha gente ali dentro do ônibus, como é que chama aquele ali? Não, aquele ali ele chegou tem pouco tempo, como é que ele chama mesmo? De repente ele começa como titular. E eu acho que ainda começou num lugar errado. Não era aquilo que o Alan Franco é melhor em fazer. Então, assim, o primeiro tempo dele até foi razoável, no segundo tempo sumiu, mas já tinha mais gente ali, você tem mais opções que já está ali, que a gente que está com o Galo todo dia, a gente já está mais habituado. Teve dois momentos, um no primeiro tempo, foram dois momentos então, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Teve um lançamento no primeiro tempo, o Edenilson era o centroavante. O Hulk, às vezes, voltando para ajudar, às vezes caindo na direita. Um lançamento lá, falei, gente, o centroavante nesse momento é o Edenilson, ok. E no segundo tempo, o Edenilson ainda se vira, a bola chegou, ele se virou. Mas o Alan Franco, no segundo tempo, teve uma bola para ele também. Ele tenta dominar, todo desajeitado, coisa e tal, olhando para cima, ele levanta a perna. A bola passa mais de 1 metro da perna dele, quer dizer, meio sem saber nem onde estava. Isso me preocupa no Atlético. Se você tem um time errando, mas sabendo o que está procurando, o que está fazendo, é uma coisa. Do jeito que estava desorganizado, igual o Panzi falou ali, realmente é uma preocupação. Pessoal, estamos aqui com 2.300 pessoas acompanhando a nossa mesa redonda, edição 61. Só 994 likes. Vocês não estão gostando do programa, gente.
estamos aqui no nosso perfil da Itatiaia e também lembrando que a Itatiaia agora tem um canal exclusivo só de esporte para você. @Itatiaia Esporte aqui no YouTube, tem também no Twitter, no Facebook, tem no Instagram, nas plataformas digitais. Então, se você ainda não acompanha o Itatiaia Esporte pelo YouTube, vai lá, se inscreva, que notícias exclusivas, comentários, opiniões, você vai encontrar lá, hein? Vai saber tudo do Galo em primeira mão. Como eu disse, 2.300 pessoas, estamos quase chegando a 800 likes, assim, é só cobrar a galera que a galera atende, viu, Caixa? Sorteando hoje uma camisa oficial do Galo e também uma camisa exclusiva do Lendas do Galo, que você pode guardar na sua coleção, uma camisa de milhões, com a pergunta: quantos jogos Hulk completou pelo Atlético? Tá bem fácil. Quantos jogos Hulk completou pelo Atlético? Você vai lá no WhatsApp da Itatiaia, 31 99651 9657, tá aí na tela, 31 99651 9657. Dê a sua resposta, apenas mensagem de texto, e quem responder aqui no chat do YouTube não vai concorrer. Então...